O conceito de depressão, ou melhor, como abordar isso que se denomina, que se chama de depressão, não é uma coisa tão simples se leva para o nível, por exemplo, da psicanálise em si. Da psiquiatria é mais fácil, né? No ponto de vista dos médicos, do discurso médico, dos psiquiatras propriamente dito. Da psicanálise, não. A psicanálise a coisa complica um pouco mais, mesmo porque a depressão, para a psicanálise, ela não é uma estrutura. Não é uma estrutura como um quadro clínico, por exemplo, de uma neurose histérica. A coisa se complica porque, hoje em dia, qualquer sofrimento, a tendência é se colocar o rótulo de depressão. A gente diz que alguém está deprimido quando ele não está em paz com o desejo dele. Ele começa a apresentar sinais de irritabilidade, sinais de insônia, uma baixa disso que se chama da autoestima. Ele começa a se olhar mal, ele com ele mesmo. Para a psicanálise propriamente dita, a depressão é um conflito, um impasse que o sujeito vive com o próprio desejo. É como se dissesse assim: eu estou mal, eu estou em sofrimento, eu estou deprimido todas as vezes que eu não consigo querer aquilo que eu desejo. O que é um desejo? O desejo é essa força de viver, essa possibilidade do sujeito trilhar um caminho. Ele tem uma força no sentido de persistir. Para a psicanálise, o desejo ele é persistência. Com isso, encaminhar melhor o seu querer, as suas realizações, o seu sucesso. O sentimento de culpabilidade, ele é sempre um sentimento inconsciente de culpa. Por sofrer dentro de si mesmo, no seu inconsciente, na sua vida subjetiva, uma necessidade de punição, ele vai e provoca a sua queda. Já na psiquiatria, por exemplo, a psiquiatria, a medicina vai conceber as coisas não no âmbito da subjetividade. O médico psiquiatra recebe o paciente a partir de algumas queixas do próprio paciente ou da família, e já tem um modelo pronto, no sentido de tratar, acolher essas queixas, esse paciente, a partir das medicações. As razões que, na maioria das vezes, são colocadas no fator desencadeante, mas, à medida em que o sujeito começa a falar, começa a trabalhar isso no nível de uma análise, por exemplo, isso vai ser encontrado razões, sempre a partir da problemática que habita o inconsciente e que tem a ver com a estrutura daquilo que o sujeito recebe de uma história dos seus avós, dos seus pais, mas de como isso se constituiu. Que traumas esse sujeito sofreu na sua primeira infância. Todos nós somos constituídos a partir de um sintoma. E cada um vai lidar com esse sintoma de uma maneira, não é? Que pode levar ao pior ou ao melhor. Então, esses traumas, eles vão marcando. E eu sempre disse, ninguém escapa da mordida do lobo. Essa mordida do lobo é esse trauma. Cada um de nós temos um trauma na história. E nós vamos ter que aprender a lidar com esse trauma, de uma forma ou de outra.